Oi, pessoal. Voltamos então agora com o nosso próximo vídeo que a gente vai falar sobre os trimestres da gravidez, tá? Então, vamos pegar aqui nos slides que a gente colocou da Maria Tereza Maldonado. A gente está trabalhando o capítulo 1, da página 30 até 65, que a gente vai falar sobre os 3 trimestres da gravidez, combinado? Então, vamos lá. Ela fala o seguinte, né? Que a gente não pode descartar só os aspectos emocionais em detrimento dos aspectos fisiológicos. Como vocês já devem ter ouvido falar, ou mesmo quem já teve um bebê, ou quem já acompanhou uma mulher em gestação, deve saber que é uma montanha-russa de hormônios. Então, o período da gravidez é um período fisiologicamente complexo para o organismo, porque na verdade esse organismo está todo voltado para dar energia para a formação desse novo ser. Então, se a gente for pensar que esse novo ser ele vai desde uma célula que se duplica, né, até chegar a ser um bebê com cérebro, um bebê com órgãos internos, um bebê com pele, um bebê com olhos, com boca, com pernas, com braços. Então, assim, esse bebê ele vai precisar de muita energia desse corpo da mãe para que ele possa se desenvolver adequadamente. E isso vai afetar, com toda certeza, os aspectos psicológicos da mãe. Então, não dá para a gente colocar só a questão hormonal, como também não dá para a gente colocar só a questão psicológica. Dá para a gente fazer uma interpretação de cada situação que acontece, de cada caso, porque a gente sabe que cada gestação é uma, cada mulher é uma e cada momento da vida dessa mulher é uma. Então, se a gente for pensar até mesmo dentro da vida de uma mulher que engravida, sei lá, aos 25 anos e depois engravida aos 35, por exemplo, a mesma mulher, ela vai estar em momentos diferentes da vida dela, ela vai ter experimentado a gestação de uma forma diferente e cada gestação vai ser diferente. Então, a gestação ela é diferente sob o ponto de vista emocional e sob o ponto de vista fisiológico. Nunca podemos esquecer que o fisiológico e o emocional estão sempre interligados. Então, não dá para a gente só falar de um aspecto e do outro. Só que uma questão importante, fundamental, que até faz uma ligação com o que a gente trabalhou no vídeo passado, é que a gestação para essa mulher vai fazer com que ela comece a pensar na filha que ela foi e no filho ou filha que ela vai ter. Então, esse novo papel, sobretudo para as primíparas, né, para as mães de primeira viagem, é um papel diferente, é um papel que ela vai ter que começar a desenvolver. Para o pai, isso também vai acontecer. Então, o pensamento de ter um filho, de ter alguém que você vai transmitir os seus conhecimentos, de ter alguém que você vai influenciar, de ter alguém que você vai educar e você vai precisar cuidar, pode gerar uma série de pensamentos que são pensamentos ou terroríficos, né, sobretudo, ou pensamentos mais amistosos, mais motivadores. Então, aquela ideia também da descoberta da gravidez como só sendo um aspecto bom e feliz na vida tanto do homem quanto da mulher é um aspecto meio mito, né, meio mitológico. Porque a gente está quebrando vários mitos aqui durante o nosso curso de Psicologia do Desenvolvimento, né? E um desses mitos é a ideia de um amor incondicional, de um amor que o pai e a mãe vão ter por essa criança, independente dessa criança qual seja. Então, como somos seres humanos, pode estar relacionado, então a descoberta da gravidez inicialmente pode estar relacionada a aspectos terroríficos, sobretudo dependendo, né, se a gente for pensar, do período que essa gravidez acontece. Então, assim como a mãe pode ficar muito assustada e achar que não vai conseguir dar conta, que é uma empreitada muito grande para ela, que é algo que
tá assustando ela porque tira ela do movimento conhecido, tira ela só do conhecimento de ser filha, mas agora ela se torna mãe, para o homem também isso vai acontecer. Então, muitos homens, né, se assustam, fogem, somem, até mesmo por conta dos pais que eles tiveram. Então, a gente precisa observar como é que isso acontece. Uma questão importante da gente pensar logo de cara e que vai ajudar a nortear esse estudo dos 3 trimestres da gravidez é a gente pensar o seguinte: não existe só parte boa, não existe só felicidade. Quando a gente ouve uma mãe falar, uma futura mãe, né, uma gestante falar, eu tô plena, tô totalmente bem comigo mesma, a gente desconfia que ela deve estar ignorando algumas partes aí da história, da parte do medo, né, da parte terrorífica, da parte do incômodo. Então, não existe só, né, tem um aspecto do outro lado. Então, não existe nenhuma situação que seja só boa, como na vida em geral, né? Não existe só situações que sejam só boas e não boas e ruins. Tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Na gestação isso também vai acontecer. A Maldonado vai falar aqui, né, que o equilíbrio hormonal e a regularidade da ovulação são facilmente rompidos em função da ansiedade e de conflitos importantes com relação à maternidade, podendo gerar uma inibição na ovulação ou até mesmo casos de infertilidade e de transtornos da fecundação, tanto em homens quanto em mulheres. Então, ela coloca essa frase para reforçar que nós somos seres emocionais além de fisiológicos. Então, muitas vezes a gente ouve até histórias, por exemplo, de mulheres que não conseguiam engravidar e aí adotam uma criança e aí engravidam depois que adotaram. Então, isso está ligado a um aspecto emocional que pode estar influenciando na forma como a fisiologia dessa mulher está acontecendo, de modo que ela pode estar barrando, não que ela perceba isso, não que ela queira, porque isso traz uma angústia muito grande, tanto é que ela resolve adotar. Isso trazendo essa angústia, ela impede muitas vezes que ela consiga ser mãe de fato. Quando ela vence essa barreira e adota, pode acontecer muitas vezes dela acabar engravidando espontaneamente. Então isso está ligado, só para a gente, essa é uma comprovação, né, por exemplo, para a gente pensar como o nosso emocional influencia na nossa fisiologia e a nossa fisiologia influencia no nosso emocional. Não dá para saber o que veio antes, mas dá para saber que está interligado. Ainda a gente não sabe, né, o que veio antes, emocional. Acho que nem é a questão da gente dividir isso, a questão é a gente perceber que está interligado, uma coisa influencia a outra. Por isso é bom o psicólogo, né, ajudar essas futuras mães ou essas mulheres que pretendem engravidar, porque elas podem estar sendo influenciadas por aspectos de toda sorte que o psicólogo pode ajudar a entender o que está da parte emocional, né? Por isso, cada vez mais, nesse curso de Psicologia do Desenvolvimento, por isso que a gente tem falado tanto, né, da importância do psicólogo, importância do trabalho psicológico para se conhecer e para poder conhecer o seu ambiente, né? Ela vai falar aqui também, né? O desejo frequentemente aliado ao medo pode provocar alterações psicossomáticas de intensidade variada, desde o simples atraso menstrual, com as correspondentes fantasias de fecundação, até manifestações de gravidez psicológica. Então, esses são exemplos, né, de como o mental, o psíquico, influencia no fisiológico e o quanto o fisiológico influencia no psíquico. Então, essas duas coisas são bem importantes de estarem interligadas. Então, mais uma vez eu falo, não é uma coisa que veio antes, outra depois, elas estão interligadas. Tá? Então, por isso, quando a gente vai trabalhar, por isso a importância da equipe interdisciplinar que vai atender uma gestante, por exemplo. Não é só o médico, a enfermeira, quem vai auxiliar essa mulher na gestação e no parto. Deveria ter um psicólogo, ou deve ter um psicólogo também para ajudar ela a trabalhar essas questões emocionais que
que vão estar diretamente relacionadas a esses aspectos da gravidez e da gestação. O que é uma gestação? O que é você carregar uma criança? O que é você sentir ela se desenvolvendo? Quais são as fantasias que vão gerando? Antes disso, né, o que ela pensa sobre essa nova fase da vida dela, independente de que filho essa criança está sendo, primeiro filho, segundo filho, né? E uma questão importante também é a gente considerar os aspectos sociais. Então, fisiológico, emocional e social. São esses 3 aspectos que a gente precisa entender durante a gestação. Todos os psicólogos vão ser unânimes de pensar sobre isso. Do ponto de vista social, é a gente pensar que lugar social essa mulher ocupa. Inclusive, para a gente pensar, é uma mãe que tem maior condição financeira, é uma mãe que não tem condição financeira, ela não, no lugar onde ela mora não tem nem exame pré-natal, tem que ficar esperando muito, ou não, é um lugar que ela tem uma condição, é o filho do rei, né? Quem são essas crianças que estão nascendo? Quem é essa criança que está sendo gerada? Então, o aspecto social também influencia. Então, é o social, é o fisiológico e é o emocional. Então, essas 3 coisas não dependem da ordem, né? São interligadas, essas 3 situações. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o primeiro trimestre da gravidez, tá? Então, até daqui a pouco. Até lá!